Bem, nós vimos no primeiro vídeo, irmãos, que o porquê no mundo, né, odeia Jesus Cristo, e tentei de alguma maneira tirar aquela ideia de que o mundo odeia ou rejeita a Jesus Cristo e a igreja porque o mundo não conhece a Jesus Cristo. Não sabe quem ele é, no caso. E eu mostrei que sabe sim, o mundo sabe quem ele é, e esse é que é o problema, na verdade. Agora eu quero aplicar isso ao contexto dos cristãos, né, às igrejas cristãs, ao cristianismo histórico, digamos assim. Por que o mundo odeia tanto o cristianismo? Não é? Qual a razão disso? Já para pensar sobre essas questões? Nós temos que parar realmente de ter aquela noção fantasiosa de que o mundo é um mundo de pessoas que são inocentes e que estão rejeitando porque não sabem o que é. Nós sabemos muito bem, Romanos 1, por exemplo, os irmãos sabem muito bem que o apóstolo Paulo mostra de maneira muito clara que o poder de Deus, a sua divindade, estão manifestados na natureza, não é? E o homem olha para tudo isso e sabe que há um Criador, mas o homem abafa esse conhecimento dentro de si, não é? E corrompe a verdade em mentira, e adora a criatura em lugar do Criador. Então, é muito claro que o homem sabe que há um Deus, não é? O grande Criador, mas o homem realmente abafa esse conhecimento e luta contra esse Deus. Então tá seguindo bem a lógica do capítulo 3 de João, né? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mesmo sentido aqui, tá? Por que então que há esse ódio contra as igrejas, contra os cristãos, por exemplo, especificamente falando? Se os irmãos forem tentar raciocinar um pouquinho, né? Tipo, o que os cristãos estão fazendo de mal no mundo? O que nós estamos fazendo de mal do mundo? Vamos pensar bem. Nós sabemos que no contexto fora do Ocidente existe perseguição ferrenha estatal contra cristãos. Mas às vezes nós pensamos que no Ocidente isso não acontece, que no Ocidente os cristãos são amados, não é? Muito amados, como igreja é uma coisa muito comum aqui, né? São termos comuns, igrejas cristãos, então nós somos muito bem aceitos pela sociedade. Na verdade não é assim que funciona. A liberdade que temos deve-se ao fato de que os cristãos, não é, em seu desenvolvimento cultural, construíram o Ocidente. É por isso que nós temos liberdade no Ocidente. Porque os cristãos construíram o Ocidente. Só por causa disso. Se o Ocidente fosse construído não por cristãos, nós cristãos não teríamos a liberdade que temos. Mas é notório que essa liberdade está cada vez mais ameaçada. Há pessoas que negam, que fingem que não estão vendo, né, ou realmente não percebem que a maneira como a cultura tem se desenvolvido no Ocidente, ela é proposital, não é? Ela tem um objetivo, ela tem um propósito que é justamente encurralar os cristãos, encurralar a igreja, não é? E isso é muito claro. Para pensar. Você vê, você acha natural que movimentos, não é? Esquerdistas, movimentos, entre aspas, sociais, não é? De militância, por exemplo, como os movimentos LGBT ou alguma coisa assim, não é? Eu não sei bem como é que todas as letras da sigla, sei lá, eu não sei. Eu vou falar LGBT porque é o mais antigo que eu conheço. Você não vê, né, movimento feminista, esse tipo de coisa, esses grupos, né, de militância fazendo militância realmente séria contra outras religiões, né? Contra, por exemplo, os muçulmanos. Você não vai encontrar sobre isso. Não vai ser uma coisa normal acontecer isso aqui. Entende a situação? E nós sabemos muito bem. Eu não vou falar aqui abertamente, mas você que é cristão sabe o que acontece em países, não é? Ou comunistas ou muçulmanos com cristãos. Vocês sabem muito bem. Vocês sabem o que acontece, não é? E não só com cristãos, mas com homossexuais, por exemplo. A liberdade que mulheres têm no Ocidente, ou homossexuais, por exemplo, não é assim. Não é garantida em países comunistas e principalmente em países muçulmanos. Vocês sabem muito bem disso. Há tantos relatos que a mídia grande, obviamente, não divulga, porque não interessa, não é? Finge que isso não está acontecendo, não é? Mas acontece e nós sabemos disso por quê? Porque há cristãos espalhados pelo mundo, não é? Fazendo missões, há agências missionárias que nos deixam atualizados sobre esse tipo de situação. Então,
isso acontece. Aí você pode se perguntar, tá, então não fazem isso com essas religiões, que são realmente duras e severas com relação a homossexuais ou a mulheres, por exemplo. Mas contra cristãos que, primeiro, não estão militando para que o Estado, não é, dê fim aos homossexuais, nem puna as mulheres, você não vai ver, não é, cristão genuíno. E quando nós pensamos nisso, vamos pensar no nosso contexto, né, literário, por exemplo, você não vai ver defesa, não é, de cristãos, não é, em tortura de mulheres, de jeito nenhum. Em maltratar as mulheres. Por mais que coisas assim aconteçam, isso não é uma coisa legitimada pelos cristãos. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Qual pastor vai ensinar para um homem oprima sua esposa, oprima suas filhas? Qual? Não vai acontecer isso. Não é isso que é da natureza da cristandade. Isso não existe, certo? A mesma coisa com relação aos homossexuais. O que nós cristãos temos é uma opinião contrária. Nós, porque somos crentes no Senhor Jesus Cristo e cremos que as Escrituras Sagradas, ela é realmente a palavra de Deus, não é? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E confiamos nesse texto, nessa palavra, como sendo palavra divina, inspirada, tá? E como um reformado, eu digo, inerrante, tá? Defendo isso ainda. Por conta disso, então, nós vamos pregar a verdade, não é? O que Deus nos revela em sua palavra. Que tais práticas são pecado. Agora, nunca você vai ver ensino, eu nunca ouvi isso na minha vida, ensino de cristãos para odiarem homossexuais. Pelo contrário, muito pelo contrário, nós somos ensinados a amar nosso próximo, independente de quem ele seja. Amar nosso próximo. Mesmo que a pessoa se coloque como nosso inimigo, nós somos ensinados a amar. Muitos cristãos têm morrido em países muçulmanos e comunistas por causa disso, porque continuam amando, não é? E esse amor é uma resposta contra o ódio do mundo. É desse jeito. Então você para pensar, cara, se é assim, e de fato é, se essas pessoas, se esses grupos, né, como as feministas, o pessoal LGBT, esse tipo de coisa, esses grupos, não é? Eles têm tanta liberdade no Ocidente, fazem o que fazem, cometem vilipêndio, não é? Eles humilham, eles atacam, não é? Eles zombam, eles ofendem, eles mostram ódio de verdade, mas é o tal do ódio do bem, não é? Eles fazem tudo isso, por que é que eles, tendo toda essa liberdade e vivendo em um contexto de liberdade e de democracia que foi plantado e construído pelos cristãos, por que é que ainda assim eles continuam a odiar os cristãos? Porque pela lógica eles deveriam amar os cristãos. Tipo, nossa, que maravilha que vemos no Ocidente. Obrigado aos cristãos, não é, que deram seu sangue, que deram sua vida para construir um tipo de ambiente de mundo onde há liberdade e respeito, onde há democracia, onde as pessoas podem ter opiniões diferentes e não precisam se matar por isso. Não deveriam ser muito mais gratos nesse sentido, não é? Ao invés de ficarem odiando os cristãos? Enquanto que em outros contextos, ou seja, em um contexto não ocidental, pessoas muitas vezes são mortas porque são homossexuais, porque são cristãos, mulheres são humilhadas, né, publicamente apanham, tá? Não deveria ser o contrário? Então a pergunta é, se é desse jeito tão óbvio, não é tão gritante, se no contexto ocidental, não é, construído por cristãos, eles têm tanta liberdade para fazerem o que querem fazer, desde que não descumpram as leis do Estado, não é? Por que é que eles odeiam os cristãos? Seria mais ou menos como cuspir no prato que comem. Mas por que isso? Por que existe esse ódio crescente contra os cristãos? Tanto fora do Ocidente como no próprio Ocidente. Pelas mesmas razões que os fariseus odiaram a Cristo. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é que Cristo diz em Mateus 5? Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se pega
uma vela, não é? Um candeeiro que seja, e se coloca debaixo de alguma coisa, não é? Mas coloca em uma parte da casa que ilumine toda a casa. E isso fala, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, diante do mundo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ou seja, a luz que é Cristo está em nós pelo Espírito Santo. A luz que o cristão tem, o cristão genuíno eu digo, né? Ele tem, é a luz de Cristo. Ou seja, Cristo, por meio dos cristãos, tá bom? Por meio de seus servos, da sua igreja, continua a constranger, porque brilha neste mundo. E o fato da igreja, dos cristãos, brilharem neste mundo, com a luz do evangelho, com a luz de Cristo, continua a incomodar as trevas, porque revela aquilo que está oculto. Basicamente, então, a existência da igreja, irmãos, a existência da igreja é uma grande ofensa e um grande incômodo ao mundo. Sabe? Nós somos a pulga atrás da orelha. Simplesmente o fato da igreja existir, simplesmente o fato, não é, dos cristãos permanecerem ainda, mesmo com tantos ataques desde o começo, desde o início do cristianismo, não é? Tanto ódio contra os cristãos, e ainda assim com tanto furor o mundo que tentou destruir os cristãos, isto é, a igreja, não é, foi frustrado. Então, tentam nos calar e nos destruir de maneira violenta em um contexto não ocidental, tentam nos calar por vias filosóficas e intelectuais no contexto ocidental, mas nenhuma de suas tentativas consegue de fato nos calar. Nós existimos, Cristo mantém a sua igreja, Ele é o rei dessa igreja e Ele mantém essa luz brilhando. Ainda que haja muitos cristãos que são falsos, são hipócritas, isso em todo canto vai existir, e no contexto da cristandade não é diferente. Há muitos cristãos que são falsos, hipócritas, há supostos cristãos, na verdade, né? Porque são supostos cristãos, que acabam concordando com esse pensamento do mundo, digamos assim, não é? Com essas ideologias mundanas e revolucionárias. São falsos. Mas ainda que esses falsos proliferem e sejam muito mais numerosos, o remanescente fiel, né? Os cristãos, ainda que sejam poucos, mas que são realmente cristãos genuínos, são filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, eles resplandecem com a luz do Evangelho, e essa luz é o suficiente para incomodar profundamente as trevas. A vida de um cristão genuíno incomoda. E pense isso de maneira muito prática. É a existência da igreja, a existência dos cristãos ainda hoje, que faz com que pessoas que optam nesse sentido por imoralidade, por promiscuidade sexual, sintam-se incomodadas. Porque por mais que eles tentem promover um tipo de revolução sexual, nós estamos aqui dizendo que isso é pecado. E não nos submetemos a esse tipo de prática. Isso incomoda. O mundo ama e vive cometendo a mentira. Quando cristãos pregam a verdade, falam a verdade e vivem de acordo com a verdade, o mundo é humilhado. Porque a verdade faz com que o que eles dizem seja visto de fato como é mentira. É isso que acontece. Simples assim. Né? O mundo tenta, desde o início, né, criar suas formas de religião, não é? De tudo. A existência da igreja incomoda tanto, não é? Porque a igreja está aqui. E a igreja de Cristo, ela existe desde o começo do mundo. E está aqui, de pé. Somos filhos de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Nós somos o mesmo povo de Deus em toda a história. Certo? E isso incomoda muito o mundo, porque nós somos a prova, não é, de que as religiões que o homem inventa, são uma mentira. São pura idolatria. Qualquer uma delas. Qualquer uma delas. A igreja, ou os cristãos, né, como manifestação, como membro dessa igreja, são um incômodo para o mundo, sabe por quê, irmãos? Porque estão
desconstruindo a família, redefinindo família, mas por mais que eles façam isso, pela palavra de Deus, não é? O remanescente fiel é preservado e famílias cristãs permanecem intactas, tendo os mesmos conceitos defendidos desde o começo. Isso é um incômodo, porque se há famílias cristãs, essas famílias cristãs que mantêm esses princípios antigos são uma prova para esses que são de uma falsa família, uma família nova, reinventada, forçada por uma sociedade revolucionária, acabam sentindo-se humilhados. O sonho deles, o desejo mais profundo deles é que nós deixássemos de existir. Temos que destruir os cristãos, é assim que eles pensam. Porque a existência deles, não é, impede o mal de avançar. Impede o mal de avançar. É isso que nós estamos vendo aqui no capítulo 12, no verso 10 e 11, quando lemos que os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam Jesus Cristo. Lázaro era a prova, o fruto da obra de Jesus Cristo. Ele era a prova de que Cristo é Deus e que Ele é quem dá vida, porque Deus é. A existência da igreja hoje, não é? É essa prova para o mundo. É essa prova para o mundo. A existência da igreja hoje. Você cristão que permanece firme no evangelho, não é? Você é uma prova para esse mundo de trevas que Cristo é o Rei poderoso, não é? Que mantém a sua igreja. E o que ele disse não passa. Podem tentar destruir a igreja, mas não vão prevalecer contra ela. Por causa de Cristo, que mantém a sua igreja, que batalha por sua igreja. Então o mundo, não é, fica espantado e se enche de ódio pelos cristãos por causa disso. Essa é a única razão. Não é? Por quê? Nós não estamos promovendo ódio, nós não estamos procurando matar ninguém, não estamos procurando destruir a vida de ninguém, tirar a liberdade de ninguém. Cristãos não fazem isso. Não é isso que estamos promovendo hoje. Olhe para a sociedade e observe o comportamento dos cristãos. Por mais que haja muita bagunça, não é? Porque o mundo realmente moderno é uma situação complicada, é um caos em muitos aspectos, ainda assim você vai conseguir perceber em tudo isso, não é, fidelidade. Isso incomoda demais, porque é uma prova. Eles querem tanto acabar com Jesus Cristo, é como o Salmo 2 nós aprendemos. Por que se amotinam os gentios, as nações, e os povos imaginam coisas vãs, e os príncipes da terra, não é? Eles se reúnem e tramam revoluções contra o Senhor e contra o seu ungido. E o que eles querem? O que eles dizem? Vamos nos livrar de suas algemas, de suas amarraduras, dos seus laços. Vamos quebrar com tudo o que ele está dizendo, com os seus princípios. Não é isso que estão tentando fazer desde sempre? Não é? Acabar com os princípios da palavra de Deus, da lei de Deus, é isso que fazem o tempo todo. Mas não podem. Deus do céu ri da atitude dos ímpios. Porque eles imaginam que vão realmente destruir, que vão conseguir afrontar a Deus, não é? Vão conseguir afrontar o rei ungido do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, e vão acabar com o seu povo. E até matam cristãos. Mas matam cristãos e a igreja permanece. Como? Isso é um incômodo. A existência de cristãos fiéis de igreja, da igreja de Cristo, espalhada pelo mundo. Eu não estou falando de denominações aqui, estou falando de cristãos fiéis, que são realmente membros do corpo de Cristo e que dão testemunho do Evangelho, não é? Que dão testemunho em suas vidas de que Cristo é o seu Senhor. Esses são luz neste mundo e incomodam essas trevas. E então, mais uma vez, a essa rejeição do mundo, a esse ódio do mundo, não é? Tal como odiaram Lázaro por ser fruto do poder de Cristo, a esse ódio do mundo, porque a luz de Cristo brilha em nós e incomoda essas trevas. Mais uma vez, eles sabem quem Cristo é, eles sabem o que é a igreja e por isso não é que odeiam a igreja. Não é por isso que nós somos um problema para o mundo, porque o mundo sabe muito bem quem nós somos. Não é? Somos membros do corpo de Cristo. Então, reflita sobre isso aí, irmãos. Não é? No capítulo 15 já temos muito bem estabelecido por Jesus Cristo, não é?
palavras realmente muito profundas. Quando ele vai falar justamente sobre isso. Se o mundo, verso 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Entende? Ele sabe que nós não somos do mundo. Por que o mundo não tem dificuldade com outras religiões? Porque eles sabem que essas religiões são do mundo. Mas porque odeiam a igreja, odeiam os cristãos? Porque sabem que nós não somos do mundo. Não é? Se vós fosseis do mundo, verso 19, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Ele fala, lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Não é? Então, observe que nós temos aqui para conclusão, não é? Eles não creem em Jesus Cristo. Não creem em Jesus Cristo. Não é? E, consequentemente, odeiam a ele e sua igreja. Odeiam a luz. Mas eu termino com uma palavra, ainda do capítulo 3, esses vídeos, né? 2 vídeos que foram um pouco compridos, mas tenho certeza que vai ser edificante para os irmãos, tá bom? Comenta aí, meus irmãos. Se você gostou dos vídeos, comentem aí, por favor. Verso 35 e 36 de João 3. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Ele é o Rei ungido do Senhor. Verso 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Tá? Valeu, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Curtam, compartilhem, não é? Marca o sininho das notificações aí se inscrevendo. E claro, comenta aí também, tá bom? Se for bom pra você, depois você refletir bem, comenta. Valeu!